O condutor AB, contido no plano da figura, de comprimento L igual a 10 centímetros, é percorrido por uma corrente de 5 amperes numa região de indução magnética uniforme, intensidade 0,01 tesla. Podemos concluir que, antes de qualquer coisa, pessoal, vamos analisar, né? Nós temos aqui uma coisa importante. É uma região que está submetida a um campo magnético saindo da página. Né? Lembrando, esse símbolo aqui significa saindo. Então, esse campo é uniforme. Como que eu sei que ele é uniforme? A distância média entre essas linhas de indução do campo é constante. Então, ele é uniforme dentro dessa região, significando que ele tem o mesmo valor. E nós temos um fio, onde uma corrente elétrica percorrerá esse fio nesse sentido indicado, de A para B. As alternativas estão tratando da força magnética, querem saber sobre a força magnética. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é: haverá força magnética atuando sobre esse fio? Esse fio vai sofrer a força magnética devido ao campo que atua sobre ele? Só usar a regra da mão direita para a força magnética. Vamos lá? Regra da mão direita. Coloca a sua mão, né, com os 4 dedos aí grudadinhos no outro e o polegar esticado. Coloca os 4 dedos, a mão aberta, tá, gente? Coloca os 4 dedos na direção da corrente aí. Não importa se a direção é ortogonal, se faz um ângulo aí, coloca na direção da corrente. Agora, observem o campo magnético. Como o campo magnético está saindo, você tem que virar a palma da sua mão de forma que ela também fique saindo. A palma da mão fica na mesma direção do campo. Então, você vai pegar a mão direita e vai virar a palma da mão para fora. Okay? Palma da mão é a parte dentro da mão. Quando você faz isso, vira a parte da mão para fora, você vê que a força magnética aparece assim. Né? Isso significa, galera, que esse fio faria uma barriga assim, ó, né? Assim, devido a essa força magnética. Ok? Ela puxa ele nessa direção. Então, ele faria uma barriga assim por causa dessa força. A força existe, né? E ela pode ser determinada. Agora, como que eu poderia determinar, então, de uma vez, o valor dessa força? É só usar diretamente a equação. Vamos lá? Equação de força magnética sobre fio. Força é igual a campo magnético vezes a intensidade da corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo entre o fio e o campo. O ângulo entre o fio e o campo, vocês podem ver aí que é 90, né, galera? O fio está no plano da página, o campo magnético está saindo. Como o ângulo é 90, seno de 90 é 1. Então, nem entra mais na conta. Portanto, a força será o produto. Ó, campo magnético, 0,01, vezes a corrente elétrica, 5, vezes o comprimento em metros, né, no sistema internacional. Esse comprimento dá 0,1. Se eu multiplicar aqui 0,1 vezes 0,1, dá 0,001. E 0,001 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 5, 5 vezes 10 a menos 3. Portanto, né, a resposta aqui é a letra C. Ó. Haverá força magnética, e além disso, ela tem intensidade igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Ok, galera? É só aplicar diretamente a equação aí, né, da força magnética sobre um fio. Ô, F igual a Luiz, B vezes L. Oi, pode falar. se fosse uma carga, por exemplo, da do fio aí, fosse uma carga. Certo. No caso, se fosse, vamos supor que fosse uma carga negativa. Uhum. Como é que a gente resolveria isso aí? Para saber a força magnética. Uma carga negativa se movendo aqui de A para B, em linha reta. Isso, Seria isso, né? Uma isso. carga negativa com uma velocidade no ponto A apontada para B. Vamos supor isso. Beleza. Primeira coisa, você vai usar a regra da mão direita para a força magnética, a mesma coisa. Qual que é a regra da mão direita? Coloca os 4 dedos no sentido da No velocidade. caso, os 4 dedos em direção Velocidade da carga. como é que é? A Que seria a corrente, mesma... né? a corrente quando é o fio. Quando é a carga, a gente fala velocidade, porque é a mesma coisa, né? Uma carga é uma intensidade de corrente elétrica. Mas, como é uma carguinha só, a gente fala, coloca os 4 dedos no sentido da velocidade. Aí, Wallace, você procederia da mesma maneira.
colocaria os seus 4 dedos nessa direção, que é a mesma direção da corrente, já que a velocidade dela é para cá, roda a sua mão até a palma da mão sair, aí o resultado é que essa carguinha sofreria uma força, sim, dada pela regra da mão direita. Mas aí, né, lembrando, como você exemplificou que é uma carga negativa, o sentido da força, na verdade, inverte. Isso. Então, a força ficaria assim, ó, para cima, e essa carga, ao invés de ir para B, ela faria isso, ó, esse movimento aqui circular, que bateria lá na extremidade lá dessa região. Ok? Toda carga, quando tem uma velocidade perpendicular ao campo, ela vai rodar, ficar em movimento circular. Porque a força magnética vai fazer isso com ela, vai mudar a direção da velocidade dela constantemente. A diferença seria essa. Detalhe, né, de novo chamando a atenção, quando a carga é negativa, a regra da mão direita se inverte. Tá? Bora lá então o probleminha do ITA aí. Uma espira retangular é colocada em um campo magnético com o plano da espira perpendicular à direção do campo, conforme mostra a figura. Se a corrente elétrica flui no sentido mostrado, pode-se afirmar, em relação à resultante das forças e ao torque total em relação ao centro da espira, que... Vamos lá, galera. Esse probleminha, ele está perguntando sobre o que vai acontecer com essa espira. Né? Essa espira, por ela estar dentro de um campo magnético, saindo, né? Bolinha saindo, tá, galera? Está dentro de uma região de campo magnético saindo, e ela está sendo percorrida por uma corrente no sentido anti-horário, ela vai sofrer força magnética, a espira inteira. Mas não tem como eu saber a força magnética na espira inteira batendo no outro. Nós vamos ter que avaliar, pessoal, cada parte da espira, cada pedaço dela. Então, nós vamos avaliar cada lado desse retângulo. Tá? Como nós vamos avaliar? Aplicando a regra da mão direita. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, nesse vertical aqui subindo, na extremidade direita. Aplique a regra da mão direita aí. 4 dedos na direção do campo. Né? Acho que eu vou fazer devagar com vocês e vou ir colocando o desenho. Aqui, nesse ponto aqui. 4 dedos na direção do campo, né? A mão aberta, os 4 dedos na direção do campo. A palma da mão na direção... Desculpa, 4 dedos na direção da corrente, né? Para cima. E a palma da mão apontada para o campo. O campo está saindo, né? Então, se você fizer isso aí, nota que vai ficar uma força magnética para a direita. Né? Então, aí nesse pedacinho aí que vocês estão vendo, vai aparecer uma força magnética assim, ó, para a direita. Tá? Vou colocar aqui uma setinha, né? A força magnética aqui apontada para a direita. Tá aí. Ok. Agora vamos analisar essa parte aqui desse retângulo aqui, ó, essa parte de cima, esse lado superior. Regra da mão direita de novo, no sentido da corrente. Então, coloca os 4 dedos para a esquerda. Palma da mão virada para o campo. Então, a palma da mão para fora. Você nota que o seu polegar, né? Quando você faz isso, o seu polegar aponta para cima. Então, esse pedaço aí sofrerá uma força magnética para cima. Assim. Ok? Deixa ela assim mesmo, não tem problema. Agora, esse pedaço aqui do outro lado. De novo, 4 dedos na direção da corrente. Agora a corrente está para baixo, né? Então, coloca os seus 4 dedos virados para baixo. Palma da mão para fora, porque ela tem que seguir o campo. Facilmente você vê que a força magnética fica... Todo mundo concorda aí, né? Tá todo mundo acompanhando aí? Com a mão? Oi. Nesse caso, ela fica dando uma volta, né? Um círculo, um movimento circular, né? Uhum. Então, a força é 0, né? No final da conta, resulta. Quem que vai ficar? Vamos só terminar aqui. Rapidão, espera aí. Vamos terminar. Agora esse lado de baixo. Né? Regra da mão direita de novo. 4 dedos agora apontados para a direita. Né? Palma da mão para fora, porque o campo está para fora. Aí o seu polegar fica para baixo. Ok. Galera, o negócio é o seguinte. Cada pedaço desse aqui tem uma força magnética. Então, que está aí os 4 vetores de força magnética. Como calcula essa força magnética aqui desse pedaço? Campo vezes corrente vezes o comprimento. Beleza. Aí vai dar um valor de força para cá. Esse pedaço aqui, como calcula a força aqui? Campo vezes corrente
vezes o comprimento. O comprimento é o mesmo desse, a corrente é a mesma e o campo é o mesmo. Então, essas forças são iguais. Portanto, essas forças aqui se cancelam. Isso significa que essa espira não tende a se mover nem para nem para. Ela está em equilíbrio em relação horizontal. O mesmo ocorre com a vertical, não pela hora. Aqui também, né? Essa força magnética nessa parte de cima, nesse pedaço de cima, é campo vezes corrente vezes comprimento. Idem aqui embaixo. Campo vezes corrente vezes comprimento. Todos os termos são iguais. Forças contrárias, elas se cancelam. A espira não tende nem subir e nem descer. Essa espira, pessoal, ela está em equilíbrio de translação. O que quer dizer? Ela não vai sair dessa posição. Ela tem que ficar nessa posição. A espira não está em equilíbrio de rotação. Rotação nessa situação aqui, que ela está no plano da página e o plano da espira faz 90 graus com o campo. Se a espira está presa aqui no centro e você dá um tapa nela, de forma que ela começa a fazer um certo ângulo aí com o campo magnético, as forças continuam zerando, mas essas forças aqui, ó, vão promover um torque. E esse torque vai fazer a espira rodar dentro desse campo magnético. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Isso é um motor, né? Mas o importante é que, só com a análise que nós fizemos, já dá para achar a resposta, não é? A resultante das forças não é zero, mas o torque total é zero. A torque total é certo, né, pessoal? Nessa situação, a resultante das forças e o torque é nessa situação. Ela está no plano da página, com o campo saindo, fazendo 90 graus. Nessa situação, nem há torque, né? Nenhum. Porque as forças não estão fazendo nenhum ângulo aqui com o centro da espira. Portanto, a resposta é a letra B. A resultante das forças e o torque total são nulos. Ok? Enem, 2016. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético externo é utilizado para promover a ação das moléculas e consequente aquecimento da célula. A ação da temperatura ocorre por quê? Bom, a probleminha sempre, né? A ação vem cada vez mais sendo usada envolvendo partículas, usar os campos magnéticos para excitar a partícula. É muito interessante essa aplicação e há testes até com medicamentos, né? Porque geralmente quando você toma um medicamento, o medicamento ele espalha no corpo inteiro, né? Você está com um problema em uma parte do corpo e você toma um medicamento, vai para o seu estômago, é digerido e ele espalha pelo corpo inteiro. Quanto mais pudesse tomar um medicamento e esse medicamento se concentrar exatamente onde é preciso. E é possível fazer isso com magnetismo, né? Porque o corpo humano, né, não interage com o magnetismo e, através de partículas magnéticas contidas no medicamento, você pode drenar essas partículas com o campo externo e levar essas partículas exatamente onde você quer. E é basicamente a aplicação que está aí. Né? É muito interessante. Você aplica lá uma injeção, aplica uma injeção lá no tumor, por exemplo, né? Essa injeção, na verdade, né, um medicamento com nanopartículas, com partículas magnéticas muito pequenas, elas colocam elas ali concentradas em cima do tumor, aplica várias injeções, em seguida você aplica o campo magnético externo sobre elas, o campo magnético vai provocar um alinhamento. Se você aplicar um campo magnético só, parado, constante, ele alinha todas as moléculas que estão magnetizadas, né, que são ferromagnéticas, junto com o medicamento ali, ficam alinhadas e param. Né? Mas, quando você muda o campo magnético, muda a direção dele, a intensidade dele, você faz com que o alinhamento dessas partículas também mude o tempo todo.
E com isso elas começam a agitar, né? Promove uma agitação dessas partículas e o resultado é o aumento da temperatura, né? Isso é muito bacana. Da mesma maneira, é possível direcionar até mesmo radiações, né? A quimioterapia é um grande problema, você sabe muito bem disso, e através do magnetismo é possível minimizar os efeitos, né? Através da concentração ali do medicamento e da radiação exatamente onde é preciso. Bora lá, Alex, pode falar? Tem um tratamento, rapaz, que eles descobriram com ouro. Eu não sei, parece que tem alguma coisa a ver com esse negócio de magnetismo mesmo, sabe? Partículas de ouro, me parece, conseguia matar a célula, alguma coisa assim. Na verdade, isso porque a agitação, entendeu? Então, devido ao magnetismo, pode fazer com que haja um rompimento dessas células tumorais e automaticamente essa proliferação vai diminuindo e o tumor vai diminuindo de tamanho com o tempo. Não pode se dizer que isso vai curar, né? Claro, é algo que, tipo assim, ameniza, né? Mas não é cura. Mas o mais interessante é a questão de você poder, né? Concentrar a questão dos medicamentos da quimioterapia, né? Porque isso é muito bacana, porque ao invés de fazer dano ao seu corpo inteiro, vai ser aplicado somente naquele lugar onde está o tumor. Isso é interessante. Então, galera, a resposta, né, é básica. Vamos lá. É um caminho fácil, né? Letra A fala que a elevação de temperatura ocorre por o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas absorvido pelo tumor. O que o tumor vai absorver campo magnético? Não existe. B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Exatamente, né, galera? Energia térmica, atrito. A resposta certa é a B. Vamos ver as outras, só por curiosidade. C. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Errado. Nanopartículas não interagem com as células do nosso corpo. Tá? Se o magnetismo interagisse com o nosso corpo, nós sentiríamos atração com o pedaço de perto de nós. Nós não somos um corpo ferromagnético. Além disso, se isso acontecesse, nós estaríamos ferrados, né? Literalmente, por causa do campo magnético da Terra. Né? Então, letra C não faz sentido. D. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transferem às células do corpo. O campo magnético não fornece calor para lugar nenhum. Não existe isso. Calor é o nome que se dá à energia que se transfere de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. Errado. Elas não são aceleradas em um único sentido, porque se o campo é alternado, muda de direção e sentido o tempo todo, as nanopartículas também mudam a direção de suas orientações. Luiz, Tá? Então, os estudos, por exemplo, com aceleradores de partícula, eles aceleram com esses campos magnéticos? Exatamente. Os aceleradores de pagamento, o que eles fazem é aplicar inicialmente um campo elétrico muito intenso, e esse campo elétrico faz a partícula sair do repouso. Então, primeiro ela está parada, você aplica um campo elétrico, ela começa a se mover. Você já viu lá o LHC, o Grande Colisor de Hadron? Ele é circular, muitos quilômetros, onde a partícula vai ter a trajetória de movimento. Por quê? O campo elétrico, o magnético não atua sobre partícula parada, então ela é acelerada pelo campo elétrico, em seguida aplica-se um campo magnético. Uma força magnética passa a atuar sobre essa partícula e ela descreve a sua trajetória circular. A partícula alcança uma velocidade imensa, dada a intensidade desses campos, e em locais apropriados, né, chamados laboratórios, que são regiões muito desse laboratório, as partículas vão colidir com núcleos atômicos
E essa colisão é feita dentro de uma região de todas as partículas resultantes da colisão tenderão a ser captadas. Né? Tem sensores em tudo quanto é lado, e esses sensores tendem a captar essas partículas. É esses, na verdade, que novas partículas são descobertas, né? E foram descobertas e vêm sendo, né, cada vez mais uma quantidade imensa de partículas menores que o elétron, menores que os prótons, né? E a ciência ela vai evoluindo extraordinariamente. Considerando as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta. A. Dois ímãs. Quando dois ímãs têm seus polos magnéticos do mesmo nome, se atraem. Errado, né, galera? Os ímãs respeitam a lei dos opostos. Os opostos se atraem. Os iguais se repelem. Os magnéticos eletricamente carregados, apresentando alta concentração de cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente. Errado. Essa letra está confundindo magneticidade. Não tem nada a ver. Um material, por exemplo, uma pedra de ímã natural, uma magnetita, ela não tem excesso de carga, ela está no estado neutro. Ela não tem eletricidade. C. Os polos magnéticos são regiões eletricamente carregadas, altas concentrações de cargas elétricas positivas e negativas, respectivamente. Errado pelo mesmo motivo da B, né? Só trocou positivo dois pedaços, quebrado também. Uma das coisas mais surpreendentes da nossa natureza é que o magnetismo ele se comporta sempre através de um índice. E aplicando a regra da mão direita aqui para essa corrente, caso ela fosse para cima, você veria que esse fio 1 geraria um campo entrando no ponto P, né? 4 dedos entrando. E o fio 2, como nós já vimos, gera um campo saindo. Aí sim, qual que seria o resultante? O resultante vai ser a diferença. Vai vencer quem é o mais forte, qual campo é maior. Porém, como a corrente elétrica é a mesma nos dois, como a distância dos dois até o ponto P é a mesma, está escrito aqui equidistante, então podemos afirmar que o campo gerado, o campo 1, tem o mesmo módulo do campo 2. Então eles se cancelariam, e aí sim, a resposta seria a letra E. Ok? Mas nessa configuração que está aí, o campo resultante é a soma algébrica. Bora lá. Na figura estão representados um fio muito longo percorrido por uma corrente elétrica I1 e uma espira circular de raio Rzão percorrida pela corrente I2. Ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro, conforme a figura. Então tá aí, galera. Ó. Tem um fio aqui horizontal sendo percorrido por uma corrente elétrica horizontal da esquerda para a direita, chamada de I1. E temos uma espira sendo percorrida por uma outra corrente I2 no sentido anti-horário, como vocês estão vendo. Olha o que ele quer saber. Qual é o valor da razão I1 sobre I2 para que o campo magnético resultante no centro C da espira seja nulo? Então, galera, a ideia é o seguinte. Primeiro, vamos lá olhar o centro da espira. Está aqui, é o ponto C. Campo ser nulo quer dizer que o campo gerado pelo fio somado pelo campo gerado pela espira, nesse ponto tem que dar zero. Isso só é possível, quando eu falei no exemplo anterior, só é possível se esses campos tiverem sentidos opostos. E realmente eles têm. Como que a gente prova isso? Usando a regra da mão direita. Vamos olhar primeiro a espira. A espira no sentido anti-horário, vamos supor que a corrente chegou aqui. Ó. Então aqui, se a corrente chegou aqui, como é anti-horário, ela está para cima. Vem aqui agora e aplica a regra da mão direita. Coloca o polegar no sentido da corrente. Seus 4 dedos vão contornar esse fio.
À direita, os 4 dedos estão entrando, à esquerda, eles estão saindo. Então, no ponto C, a espira gera um campo B2 saindo. Ok. Agora, esquece a espira e vamos para o fio. O fio é horizontal, tangente à espira, e tem uma corrente para a direita. Vamos aplicar a regra da mão direita agora para o fio. Coloco o polegar no sentido da corrente. Eu coloco o polegar aqui da esquerda para a direita. Os 4 dedos vão contornar esse fio. É fácil você ver que abaixo do fio, quando os 4 dedos começam a contornar, o campo entra e do outro lado do fio, acima, o campo sai. Então, olha só, galera. No ponto C, o campo B1, gerado pelo fio, entra. O campo B2, gerado pela espira, faz o quê? Sai. Então, é possível que eles se cancelem? É. Qual é a condição para eles se cancelarem? Que eles têm o mesmo módulo. Então, vamos forçar isso? Vamos forçar. Vamos pegar as equações. O campo gerado pela espira tem que ser igual ao campo gerado pelo fio. Jogando as equações, ó, o campo de um espira é μ0 vezes a corrente que passa na espira, que é I2, sobre 2 vezes o raio da espira. Né, galera? Tem que lembrar isso. O campo de um espira é sempre dado por essa equação. Isso tem que ser igual ao campo do fio. O campo de um fio é sempre μ0 vezes a corrente que passa no fio, que é I1, sobre 2π vezes a distância ao ponto considerado. Olha lá, galera, a distância é a distância do fio até o ponto C. Isso coincide, né, com o próprio raio da espira. Por isso que está aqui R também. Nota que podemos cortar um monte de coisa aqui, né? μ0 com μ0 podemos cortar. 2 com 2 podemos cortar. E R com R podemos cortar também. Então aqui, ó, cortamos μ0, 2 e o R. Sobrou só I2. Ok? À esquerda. À direita, cortamos μ0, 2 e o R. Sobrou I1 sobre π. O que ele quer? Olha lá. Ele quer I1 sobre I2. Então eu vou trocar aqui π com I2. Ó. Eu jogo π para lá, jogo I2 para baixo. Resultado final, I1 sobre I2 igual a π. Portanto, o resultado aí é a letra D. A razão entre as duas correntes, para que o campo magnético total seja nulo, é que o I1 seja maior do que I2 por um fator igual a π. Ok? Luiz, Oi. como é que você olhou o campo da espira lá? Do fio conseguiu olhar direitinho. Agora da espira... O campo da espira, olha, você pode pegar qualquer ponto que você quiser e aplicar a regra da mão direita. Qualquer ponto que você pegar e aplicar a regra da mão direita, o campo no centro vai dar a mesma coisa. Eu peguei aqui porque aqui está mais fácil da gente manusear a mão. Então, como a corrente é no sentido anti-horário, aí eu supus aqui esse ponto. Vou imaginar que a corrente está passando aqui agora, nesse ponto aqui, onde está certinho. Então, se ela está passando aqui, ela está apontada para cima, né? Já que é sentido anti-horário. Então, vai lá e aplica a regra da mão direita. Vai aqui, ó, coloca o seu polegar para cima. Esse fio está dentro da sua mão. Vamos contornar os 4 dedos, girar. Quando você faz isso, você vê que fora da espira, 4 dedos vão entrar. Quando você continua contornando e volta lá do outro lado, dentro da espira, o campo vai sair. E qualquer ponto aqui dentro da espira, ele vai sair. Tanto aqui, qualquer ponto. Mas o que importa para nós é o ponto C. Nós podemos afirmar que no ponto C, o campo magnético vai sair. Por isso, o campo total pode ser 0, porque o campo do fio entra, o campo da espira sai. Ok? Beleza. Bora lá, próximo. 2 espiras concêntricas e situadas no mesmo plano são percorridas pelas correntes elétricas I1 e I2. Sendo seus raios respectivos R1 igual a 2R e R2 igual a R, qual deve ser o sentido da corrente I2 e qual a razão entre as intensidades I2 e I1 para que o campo magnético resultante do centro das espiras seja nulo? É a mesma coisa, galera. Vamos ver o desenho. Olha aí. Tá aí. 2 espiras, né? E o que eu sei? São concêntricas. Então, o centro delas é em comum. Se o raio dessa aqui é R, o raio da outra é 2R. O raio 2 vezes maior. Foi isso que falou aqui. Vamos
Vamos lá, vamos imaginar então, vamos supor que essa espira aqui é a de dentro, ela esteja percorrida por uma corrente elétrica assim, tá? No sentido horário. Essa seta vermelha é o sentido da corrente dela. Vamos aplicar a regra da mão direita aqui nessa espira de dentro e verificar o sentido do campo magnético que ela gera no centro. É fácil. Coloca o polegar direito no sentido da corrente, seu quatro dedos começa a contornar, você vê que aqui dentro da espira, seus quatro dedos vão estar entrando, o campo entrando. E fora da espira, quando você dá uma volta completa, vai estar saindo. Ele é circular, pessoal. Ele entra aqui e sai lá. Então, no centro, o campo gerado pela essa espira menor está entrando. Agora, galera, olha o que ele está perguntando. Quais são os sentidos das correntes? Se a corrente tem sentido horário, ela gera um campo entrando. Se ele quer que o campo total seja zero, quer dizer que a espira de fora tem que gerar um campo no sentido contrário, para zerar o campo da menor. Ou seja, o campo gerado pela espira de fora tem que ser um campo saindo. Para que esse campo saia aqui no ponto C, o sentido da corrente que passa nele não pode ser horário, tem que ser anti-horário, né? Assim, a corrente sendo assim no sentido anti-horário, vamos supor esse ponto aqui, ó. Se ela no sentido anti-horário, aqui ela está subindo. Se você aplica a regra da mão direita, corrente subindo, polegar direito no sentido da corrente, quatro dedos contornando o fio, aqui no lado de fora o campo entra, lá no centro o campo sai. Perceberam? E é isso que a gente quer, que o campo no centro saia, porque o campo da outra está entrando. Para eles zerarem, para se cancelarem, eles têm que ter esse sentido oposto. Então a resposta aqui é que se uma corrente tem sentido horário, a outra corrente tem que ter sentido anti-horário. Só assim elas gerarão campos opostos. O próximo passo é igualar, né, esses campos. O campo da espira menor é μ0 e 1 sobre 2R1. O campo da espira maior é μ0 e 2 sobre 2R2. Agora, jogando os valores aqui de R1 e R2, um é o dobro do outro, né, vai ficar μ0 e 1 sobre 2R igual a μ0 e 2 sobre 2 que multiplica o R2. Mas o R2 é duas vezes o R. Ok, galera? É o dobro. Pronto, agora corta aí. μ0 com μ0, 2R com 2R, resultado final. E 1, sobrou I1 à esquerda. E da direita sobrou I2 sobre 2. Portanto, né, a resposta é que a razão, como ele pediu a razão, né, entre I1 e I2, ele quer I1 dividido por I2. A razão dá 0,5. Só desceu o I2 aqui, né? I1 sobre 2 igual a 1 sobre 2, que é 0,5. Cuidado, galera, no Enem, com essa questão da razão, tá? Quando fala razão entre I1 e I2, é I1 em cima e I2 embaixo. Se pedisse a razão entre I2 e I1, isso aqui daria 2, né? Daria outro resultado. Tem que tomar cuidado. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios 3π e 5π são percorridas por correntes de 3 A e 4 A, como mostra na figura. O módulo do vetor indução magnética no centro das espiras é igual a... Considera esse sendo aí, tá? Pessoal, não tem jeito, é calcular, né? Vamos calcular o campo em cada um delas, devido a cada um espira. Regra da mão direita, pessoal, sempre. Vamos pensar na espira de dentro? A espira de dentro é percorrida pelo campo 3 A. Então, esse campo chega aqui e percorre essa espira no sentido anti-horário. Vocês estão vendo? Depois volta para lá. Então, vamos supor que essa corrente está aqui, ó. Como é anti-horário, vamos supor que ela está... Quando ela está aqui, ela está subindo. Aí vamos aplicar a regra da mão direita. Vai lá com a mão direita, coloca o polegar para cima, os 4 dedos vão contornar esse fio dela. Então, quando os 4 dedos começam a rodar, fora dela, campo entrando, quando der uma volta completa, lá no outro lado, dentro da espira, campo saindo. É importante. Então, a espira percorrida por 3 A vai gerar um campo no centro dela saindo. Guardem isso aí. Vamos analisar a outra agora? A espira de 4 A, essa de fora. A corrente de 4 A chega aqui e percorre ela no sentido horário.
Vamos aplicar, então, a regra da mão direita. Vamos imaginar que essa corrente está aqui. Qualquer ponto que vocês quiserem, tá? Vamos imaginar que se ela está aqui, que é sentido horário, ela está indo para a esquerda. Nesse momento, se eu aplicar a regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, 4 dedos contornando esse fio. Você vê que dentro da espira o campo vai estar entrando, fora da espira o campo vai estar saindo. Então, perceberam? A espira de dentro gera um campo saindo, a espira de fora gera um campo entrando. Então, o campo resultante que ele está querendo vai ser a diferença do campo maior menos o campo menor. Se eles forem iguais, vai zerar. Se eles forem diferentes, vai ser a diferença. Então, vou ter que calcular cada um. Primeiro, eu vou pegar a espira de dentro, percorrida por 3 amperes. O campo da espira de 3 amperes é μ0 e 3 sobre 2R3. Esse símbolo 3, pessoal, é só para identificar, tá? A fórmula é B igual a μ0i sobre 2R. Toda espira. Jogando os dados, μ0 é sempre 4π vezes 10 a menos 7. Então, fica 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que passa nessa espira. É quanto? 3 amperes. Coloca 3 sobre 2 vezes o raio. Então, é 2 vezes... Quanto que é o raio da menor? Está aqui, ó, 3π. Então, 2 vezes 3π. Bora lá cortar algumas coisas aí, pessoal? Podemos cortar o π com π. Podemos cortar o 3 com 3. 4 dividido por 2 dá 2. 10 a menos 7 é só repetir. Então, o B3 é igual a 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, unidade de campo magnético. O B3, lembrando, é um campo saindo. Ok? Tá aí. O B3 saindo. Agora vamos para de fora. O campo que passa pela espira maior, o B4, é μ0 e 4 sobre 2R4. Tomem cuidado, tá, gente? O campo de espira não tem π embaixo. Cuidado. O campo do fio tem π embaixo. Então, jogando os dados, né? B4 vai dar μ0 é sempre isso, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que passa nele, que é 4 amperes, então vezes 4, sobre 2R. 2 vezes o raio maior, que é 5π. 5π está aí. Podemos cortar o π com π, podemos dividir o 4 por 2, sobra um 2 em cima. 2 vezes 4, 8. Né? Então, o resultado, 8 dividido por 5, né, galera? Que sobrou um 5 embaixo. Não cortamos o 5. Então, corto o π com π, corto 4 com 2, sobra 2. 2 vezes 4 é 8. 8 dividido por 5, 1,6. Então, campo 4, gerado pela espira maior, é 1,6 vezes 10 a menos 7 Tesla. E esse campo, nós já vimos que ele está entrando. Então, galera, qual é o campo resultante? O campo resultante é a diferença dos dois. A direção e sentido do campo resultante é a direção e o sentido do campo maior. Portanto, o campo resultante é o maior, que é o B3, né, galera? É maior que esse, menos o menor. B3 menos B4. Esse valor vai dar 2 vezes 10 a menos 7, menos 1,6 vezes 10 a menos 7, 2 menos 1,6, 0,4 vezes 10 a menos 7, Tesla. Esse campo está saindo. Por quê? Porque o campo maior está saindo. Então, o campo resultante tem esse valor. Para marcar, né, cuidado, porque aqui está em notação científica, o resultado é a letra D. 4 vezes 10 a menos 8 Tesla. Aqui anda uma casa para a esquerda, né, vira 4. Como eu aumentei o número, eu diminuo mais um lá. Menos 7, menos 1, menos 8. Portanto, letra D. Tranquilo, galera? Bora mais um. Se estiver muito rápido, vocês fazem, tá, galera? Uma bobina chata é formada de 40 espiras circulares de raio 8 centímetros. A intensidade da corrente que percorre a bobina, quando a intensidade do vetor campo magnético no centro da bobina é 6 vezes 10 a menos 4 Tesla, é de... Esse problema é paia, né? É só aplicar a equação mesmo. É só lembrar o seguinte, nós temos aqui agora uma bobina. O que é uma bobina? É várias espiras enroladas umas sobre as outras. O campo gerado por uma bobina, ele é igual ao campo de uma espira, campo de uma espira, que é isso aqui, μ0i sobre 2R, multiplicado pelo número total de espiras, quantidade de voltas que o fio dá. Ok? Então, agora, o
que nós queremos? Nós queremos encontrar a corrente elétrica. Nós temos todos os outros dados. É só substituir aí. O campo foi contado aqui. 6 vezes 10 é menos 4. O número de espiras, 40. O μ0 sempre vale 4π vezes 10 é menos 7. A corrente I, queremos achar essa corrente, não conhecemos. Sobre 2R, 2 vezes o raio. Cuidado, aqui é o seguinte, né? O raio tem que estar em metros. Sistema internacional. 8 centímetros equivale a 0,08 metros. Tem que dividir por 100, né? Beleza, fatorando isso aí, galera, ó, eu multipliquei aqui 2 vezes 0,08 e depois multipliquei isso tudo aqui por 6. Essa conta toda dá 0,96, tá? 2 vezes 0,08 vezes 6 dá 0,96. Repetir a potência, 10 a menos 4. Isso é igual. Agora, nesse lado aqui, eu vim aqui e joguei π, né? 3,14 para fazer as contas. Então, fica 40 vezes 4 vezes 3,14, que é o valor de π. Esse resultado todo dá 502,65. Repete a potência de 10. Vezes 10 a menos 7, vezes I. Como nós queremos encontrar o I, né? Quem está multiplicando, tudo que está multiplicando o I, passa a dividir. Então, o I é igual. Coloquei isso aqui em potência de 10 para ficar mais fácil. Desculpa, em notação científica. Né? Ando uma casa para a direita, 0,96 vira 9,6, e aqui vira 10 a menos 5. Né? Diminui mais 1. Sobre, da mesma maneira, coloquei aqui em notação. Andei 2 casas para a esquerda, em notação científica, né? Como eu diminuí 2 casas para a esquerda, eu somo 2 lá. Então, menos 7 mais 2, menos 5. Notem que eu posso cortar o 10 a menos 5 com 10 a menos 5. Então, o resultado é 9,6 dividido por 5,03. Né? E isso dá 1,9 ampere. Letra A. Tranquilo, né, galera? Só aplicar a equação do campo magnético e lembrar das propriedades de potência de 10. Né? Isso sempre vem nos problemas de física, né? Multiplicação de potência de 10, divisão de potência de 10. Se esquecer isso, acaba errando um problema de física por causa de um erro matemático. Bora lá. Faz-se passar uma corrente elétrica de 10 sobre π ampere por uma espira circular de raio igual a 0,2 metros. Um condutor retilíneo comprido, percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes, é paralelo ao eixo da espira e passa ao lado de um ponto da circunferência, como mostra a figura. Calcule o vetor indução magnética no centro da espira. Módulo, direção e sentido. Esse é bom, galera. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa é sempre questão do sentido, tá? Vamos analisar o sentido do campo gerado por cada um deles. Primeiro, o sentido do campo gerado pela espira, depois gerado pelo fio, para a gente ver como será a cara do vetor resultante. Então, vamos pensar primeiro na espira. Regra da mão direita. Vem aqui, coloca o seu dedo polegar no sentido da corrente elétrica. Os 4 dedos vão circular, contornar esse fio. Fazendo isso é fácil, né, gente? Perceber que aqui, ó, quando seus 4 dedos circulam, eles virão assim, ó. Eles passarão aqui, descerão e subirão lá do outro lado e vai fazer isso lá no centro. Isso significa que o campo gerado por essa espira lá no centro, ele vai subir. Esse é o campo gerado por essa espira, para cima. Faz 90 graus e vertical para cima. Vou chamar ele de B1. Tá? O B1 é o campo apontado para cima. Guardem isso aí. Vamos para o fio? Fio, corrente para baixo. Use a regra da mão direita. Vamos lá. Dedo polegar apontado para baixo. 4 dedos circulando esse fio. O fio está dentro da palma da sua mão. Quando você fizer isso, você vai ver polegar para baixo. À esquerda, seus 4 dedos farão isso. Entra na página. Quando dá uma volta completa, lá no ponto B, eles farão isso, ó, apontado para fora. Tá? Então, aqui o campo é para fora, o campo do fio, e o outro campo é para cima, o campo da espira. Os dois campos fazem 90 graus, um campo para cima, um campo saindo. Esses dois campos perpendiculares terão um campo resultante
vetores que são perpendiculares, 90 graus entre eles, tem um vetor resultante que é dado pelo teorema de Pitágoras. Ok? Então, vamos calcular primeiro esses campos. Vamos lá para o campo da espira. O campo da espira é n μ0i sobre 2r. Como é uma espira, é só uma volta, o n vale 1. O n é o número de voltas. Então, some esse n. O B, o campo da espira, é 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0, vezes a corrente que passa nele, que é 10 sobre π. A corrente passa sobre π. Está aqui, 10 sobre π. Sobre 2 vezes o raio da espira. Foi contado aqui que o raio da espira é 0,20 metros, 0,2. Já está em metro, então está aqui 0,2. Não tinha fácil, galera. Corta o π com π, ok? Corta o π com π. Corta o 4 com 2, dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 dividido por 0,2 dá 200 por 2. Né? Dá 5. Então vai ficar 100 vezes 10 a menos 7. Colocando em notação científica, né? Anda 2 casas para a esquerda, 1, 2, soma 2 casas lá no menos 7. Então o campo da espira é 1 vezes 10 a menos 5 Tesla, unidade de campo magnético. Calculamos o campo da espira, vamos para o fio. Mesma coisa, só que a fórmula é diferente. O campo gerado por um fio é μ0i sobre 2πr. Notem essa diferença, não é só um π de diferença na equação. Então, substituindo os dados, o campo gerado pelo fio, lá no ponto P, é 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0, vezes a corrente que passa no fio. Vamos lá? Está lá em cima. 10 amperes. Só 10. Vamos aqui. Vezes 10 sobre 2π vezes o raio. A distância do fio até o centro ali considerado. De novo, né? Como o fio é tangente, essa distância do fio até o centro é o próprio raio da espira. Também 0,2. Vamos cortar um monte de coisa de novo. Ó. Corta o π com π. Corta o 4 com 2, sobra 2. 2 vezes 10 é 20. 20 dividido por 0,2, 100 de novo. Então ficou 100 vezes 10 a menos 7. Passando para a notação, né? Anda 2 casas para a esquerda. Vezes 10 a menos 10. Mesmo resultado, mesmo valor. Mas, vamos desenhar os vetores. Eu vou só virar eles, tá? E vou colocar eles assim, ó. Um vetor está para a esquerda, o outro vetor está para cima. Eles são ortogonais, isso que importa. Se eles são ortogonais, o resultante é esse aí, teorema de Pitágoras. O vetor resultante, depois vetores ortogonais, sempre é dado pelo teorema. Tá? Portanto, né, se você aplica o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, nesse triângulo aqui que vai fechar. Ó. Então, esse lado aqui é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados. Jogando os valores que nós temos, B igual o B da ira, 1 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, mais o B do fio, 1 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Beleza, galera? Bom, como é que resolve isso? Primeiro, as potências aqui eu multiplico, né? Menos 5 vezes 2, menos 10. E menos 5, menos 2, menos 1 vezes 10 a menos 10, mais 1 vezes 10 a menos 10, que dá 2 vezes 10. Raiz do produto é o produto das raízes. Então, posso dizer que isso é raiz de 2 vezes a raiz de 10 a menos 10. E a raiz de 10 a menos 10 dá exatamente quanto? 10 a menos 5. Então, eu posso escrever esse resultado assim. Raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla para o campo magnético resultante dessas duas configurações aí. Galera, o negócio é o seguinte. Campo magnético é um vetor. E isso implica que os problemas podem complicar do jeito que quiser para vocês. Porque pode dar configurações e cada configuração vai criar um vetor e vocês têm que calcular o vetor resultante. Aí tem que lembrar lá da análise vetorial, aquela aula que a gente viu lá no começo do ano. Né? Vetores de mesma direção e mesmo sentido, o resultante é a soma.
Vetores de mesma direção, em sentido contrário, o resultante é o maior menos o menor. Vetores ortogonais, ou perpendiculares, ou fazendo 90 graus um com o outro, o resultante é dado pelo teorema de Pitágoras. Isso aí você tem que guardar. Tá? Pessoal, estou indireto, tá? Mas daqui a pouco a aula acaba. Tá? Sei que já está cansativo, né? Muito problema, mas vamos lá. Qual deve ser o número de espiras circulares de raios 10π centímetros que constitui uma bobina chata? Sabendo-se que, quando no vácuo, é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 2 A, tem no seu centro um campo magnético de intensidade 2 vezes 10 a 4. Esse, galera, é só aplicar a equação da bobina. Igual aquele outro. Qual que é a equação da bobina? B igual a M, que multiplica o campo de 1 espira. Me 0I sobre 2R. Vou jogar os dados. B, 2 vezes 10 a menos 4. Mzinho, número de espiras, é o que eu quero achar. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica 2 sobre 2R. O raio está lá. 10π centímetros. Né? Temos que converter isso para metro. Então, converte 10 centímetros da 0,1, repete o π. Por isso que é 0,1 π. Ok? Aqui podemos cortar com π, 2 com 2, fica 4,1. Ok? Esse é 1, e multiplica, joga 4 pedras. Agora eu isolo Nzinho. Né? Nzinho é igual a 0,2 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5, né? Em notação científica. Aumenta uma casa para a direita, diminui mais um lá. Sobre 4 vezes 10 a menos 7. 2 dividido por 4, 0,5. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos... Divisão de potência de 10. Subtrai, né? Base, subtrai. 5 menos 7. Menos 7. 0,5 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 100, que dá 50 espiras. Está aí o resultado. Essa bobina tem 50 espiras. Ok? Olha lá. Acho que está terminando, tá? Só um minutinho. Está terminando. Dois fios retos, paralelos e longos, conduzem correntes elétricas constantes, de sentidos opostos e de intensidades iguais. I igual a 50 amperes, conforme a figura. Sendo D igual a 2 metros, R igual a 10 metros e μ0 a permeabilidade magnética do vácuo, a intensidade do campo magnético que essas correntes estabelecem em P é... Ele quer o campo resultante, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Quer o campo resultante em P. De novo, né? A primeira coisa é notar que vai ter dois campos em P. Um campo gerado pelo fio de cima, outro campo gerado pelo fio de baixo. Precisamos estudar os sentidos, né? Vamos aplicar a regra da mão direita para o fio de cima. Dedo polegar apontado para a direita, 4 dedos contorna. Quando eles começar a contornar, você vai ver que abaixo desse fio, 4 dedos entram. Acima desses fios, quando dá uma volta completa, 4 dedos saem. Então, lá no ponto P, que está abaixo do fio, vai aparecer um campo entrando. Tá? Porque o campo gerado por esse fio, abaixo dele aqui, entra para qualquer ponto que eu quiser. Beleza? Então, o campo de cima gera um campo aqui, o fio de cima gera um campo aqui entrando. Agora vamos analisar o fio de baixo. Esse aqui. Regra da mão direita. Dedo polegar no sentido da corrente. Dedo polegar para a esquerda. Vamos lá com os 4 dedos. Acima, né, quando você começa a contornar, acima os 4 dedos entram na página. Abaixo os 4 dedos saem, quando eles dão a volta completa em torno do fio.
Então, no ponto B, no ponto P, que é que importa, o campo magnético do fio de baixo sai. Então, temos um problema, né, galera? Temos um campo magnético entrando, devido ao fio de cima, um campo magnético saindo devido ao fio de baixo. Então, vamos ter que calcular o valor deles para ver o que acontece. O resultante vai ser o maior menos o menor. Equação aí. B igual a μ0i sobre 2πr. Jogando os valores, a corrente elétrica é 50, né? Então fica μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes 50, sobre 2π vezes o raio, a distância até o ponto. Aí tem que tomar cuidado, né, galera? Porque, ó, se eu estou pegando o fio de cima, a distância é D mais R, tá? Porque é a distância até P. O D é 2, foi falado aqui o D é 2 e o R é 10. Por isso que eu coloquei 2 mais 10. Corta π com π, corta 4 com 2, sobra 2. 2 vezes 100 dá 50. 50 dividido por 12, 2,08. Então, repita a potência de 10. 2,08 vezes 10 elevado a 7 Tesla. Agora vamos para o B2. Esse campo está entrando, como já determinamos. O B2, mesma equação. μ0, mesma coisa. Corrente é a mesma, porque falou que ela é a mesma. Sobre 2π vezes o raio. O campo 2, né, o fio 2, está a uma distância que é só R. Portanto, a distância é 10. Tá? Só 10. Essa conta vai dar corta π com π, corta 2 com o 4 com 2, sobra 2. 2 vezes 50 dá 100. Né? Opa, tem um erro aqui, né, gente? Não dá 2,5, não. Corta o π com π. Corta 4π com 2π, sobra 2. Né? 2 vezes 50 é 100. 100 dividido por 10 dá 10. É errado, né, gente? Espera aí. Dá 10. Tá errado. Deixa eu corrigir de uma vez, porque senão vou dar outra aula, depois já fica errado. 10 vezes 10 a menos 7. Ok, galera? Essa conta aí dá 10 vezes 10 a menos 7. Agora, nosso passo é descobrir qual campo é maior. Deixa eu voltar. Tá? 10 vezes 10 a menos 7. Então, esse campo aí, nós já vimos que ele está saindo. Agora, o resultante vai ser a diferença. Ok, pessoal? A diferença é o maior menos o menor. O maior é o B2, né? O B2 é 10 vezes 10 a menos 7. Então, a conta aí, a conta minha está errada, né? Vou corrigir, porque eu tinha feito com o valor errado. Vamos corrigir aqui. É 10 menos 2,08. 10 menos 2,08 dá 7,92. Tá? 7,92. Ok. Eu posso olhar. 7,92 Tesla. Né? A diferença entre eles. É só, né, galera? É só fazer a diferença dos números. 10 menos 2,08 e repetir a potência de 10, já que é a mesma. Como o campo maior está saindo, então o resultante também estará saindo. A resposta é esse valor aqui. Fazer, tá? Só porque para treinar com vocês essas potências de 10 aí. Então resolvi fazer. Mas depois vocês podem refazer esse problema aí em função de miséria e pi e ver qual é a resposta certa. Ok? Bom, esse aqui é parecido, muito igual ao que nós já fizemos sobre a questão das nanopartículas. Né? Eu não vou nem falar muito sobre ele. Ele fala sobre o uso de nanoímãs em terapias contra o câncer. Né? Aqui nós já tínhamos falado. Né? Essa terapia convencional é importante porque aí a letra A fala o seguinte, que a eficácia é duvidosa, já que não é possível manipular nanopartículas para serem usadas na medicina com a tecnologia atual. Errado, é possível. B fala, vantajoso, uma vez que o campo magnético gerado por essas partículas apresenta propriedades terapêuticas associadas ao desaparecimento do câncer. Pá, errado, né? C, desvantajoso, devido à radioatividade e à movimentação das partículas magnéticas, o que em organismos vivos poderia causar aparecimento de tumores. Errado. D, desvantajoso porque o magnetismo está associado ao aparecimento de câncer no organismo feminino, como, por exemplo, câncer de mama e colo de útero. Nossa, errado, né, galera? É vantajoso
pois, se os nanoímãs forem ligados a drogas quimioterápicas, permitem que estas sejam fixadas diretamente em um tumor por meio de um campo magnético externo, diminuindo-se a chance de que áreas saudáveis sejam afetadas. Vejam que bacana, né, galera? A resposta E está completíssima. Problema trivial, né? É a letra E, a resposta correta. Bom, galera, chega de magnetismo, né? Fizemos muita coisa, tá? Bastante exercício de magnetismo. Isso é importante porque nós vamos estudar daqui a pouco indução eletromagnética, né? O mecanismo físico que gera a eletricidade a partir do que nós chamamos de gerador elétrico, que é, na verdade, uma associação entre um ímã natural, né? Uma pedra gigantesca de ímã, e um eletroímã que é colocado em movimento. Esse eletroímã é colocado em movimento por diferentes métodos. Quando ele é colocado em movimento devido à queda da água, temos uma hidrelétrica. Nós vimos isso lá no aulão, né? Quando é colocado em movimento devido a um vapor que passa ali fazendo a roda girar, então é uma usina térmica. Quando é colocado em movimento por causa da hélice que gira devido ao vento, uma usina eólica. E assim sucessivamente. Vamos estudar os geradores, o processo físico de como a energia elétrica é gerada, a lei de Faraday, né, da indução eletromagnética, e vamos terminar isso aí, a parte do eletromagnetismo. Bom, infelizmente, né, para vocês, sábado, a aula do Luciano, que seria um aulão de literatura, se não me engano, será um aulão de física. Né? Eu achei bom, porque eu tinha comentado com vocês que eu tenho que dar um outro aulão para vocês sobre eletromagnetismo. Né? Então, o que eu vou fazer nesse aulão é pegar exercícios de eletricidade, né? Carga elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, do Enem, que já caíram no Enem, mais uns de magnetismo, mais uns 2, que já fizemos muito, e alguns exercícios de indução de uma vez. Eu já vou explicar a indução dentro do exercício. Tá? Então, a aula de sábado será exclusiva de magnetismo e eletromagnetismo, que compõe, né, depois das leis de Newton, a matéria que mais cai no Enem. Ok? Por hoje é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima.